vamos falar um pouquinho agora sobre como desenhar o fluxo de trabalho para que a sua equipe ela possa parar de bater cabeça como um todo. Vamos falar sobre a gestão de processos. Porque a tentativa hoje de ganhar velocidade, de pulando etapa, misturando funções, com um mecânico buscando peças dentro do estoque, ele mesmo irado buscando as peças, acaba gerando um prejuízo muito grande para a empresa, Lucas. Eu vou começar lá na entrada do veículo. O cliente hoje não quer fazer o diagnóstico, ele quer, na ansiedade de atender mais clientes, ele acredita que fazer essa fase do diagnóstico está consumindo o tempo dele. Mas imagine que você recebe 15 carros por dia. Começa a fazer o diagnóstico, baixa ali para 10, mas só que o que vai acontecer? Você vai aumentar teu ticket médio. Traz esse cara ali. Então, ali no começo já do processo teu de recepção do cliente, já tem isso, né, Ricardo? O cliente vai conseguir entender o porquê que ele precisa fazer os serviços no veículo. Você vai explicar para ele. Não é uma questão de empurrar. Eu sei que tem uma questão no mercado automotivo, que tem muita gente que fala assim, eu vou no mecânico e ele fica me empurrando coisa que não precisa fazer. Mas a gente precisa entender o seguinte, as empresas do setor automotivo têm uma responsabilidade que se você fez uma manutenção no veículo, lá, mexeu na parte de suspensão, mexeu no freio, e não fez a manutenção que deveria ter feito e ele tiver um problema num acidente, você é corresponsável pelo acidente. Então, nesse entendimento, precisa sim chegar para o cliente e falar, cara, você está na hora de trocar a pastilha de freio, você está com um problema aqui, você já está no limite, não tem mais, precisa trocar. E tem outros momentos que o cliente vai agradecer até de você adiantar para ele que tem que fazer esse serviço. Imagina o desgaste que tem que agendar lá, levar teu veículo, ficar a pé. Aí tu vai ver 15 dias depois que tem que fazer outra manutenção, tudo isso de novo. Então, a hora que tu avisou o cliente, vai estar ajudando a vida dele, né, Ricardo? Perfeito, exatamente isso que o cliente busca, essa clareza na informação. Ele quer que o veículo dele saia rápido, porque ele tem as funções dele, mas é importante essa clareza do que está sendo feito e qual o estado do veículo dele. E você vai dar, empresário, para o cliente a possibilidade de ele escolher fazer aquele serviço ou não, né? E lembre-se de uma coisa, essas fases elas são importantes dentro do processo da empresa. E se você não faz o diagnóstico, você está deixando de vender. Inclusive no Certos, Ricardo, tem uma funcionalidade que você aponta os serviços que você identificou que são necessários fazer. Se o cliente decidir por não fazer, ele vai imprimir no orçamento os serviços não aprovados pelo cliente. Aí você vai coletar a assinatura. Então, tendo a assinatura, empresário, você está seguro do que o que você indicou e o cliente decidiu não fazer é uma decisão dele e não sua. Então, você está tendo uma segurança jurídica sobre o cliente não querer fazer o serviço. A ferramenta vai ajudar muito você, mas você tem que ter o processo bem definido dentro dessa tua estrutura para que isso aconteça, né? Isso é muito importante para vocês executarem. Como definições claras, Lucas, de fases de trabalho ajudam hoje no treinamento de novos colaboradores dentro da empresa? Você ter bem mapeado, e isso ajuda que esses novos colaboradores aprendam de forma mais rápida, que reduza essa dependência sua para com toda a equipe. Quando você começa a segmentar, organizar a empresa em fases, em etapas, te ajuda a concentrar o teu esforço numa tarefa única. Isso aí ajuda, Ricardo, num exemplo, a parte de recepção. Você pode criar POP e guias de boas práticas para recepcionista. É muito mais fácil você documentar só essa atividade, só essa tarefa. Você concentra toda a tua energia de o que você espera desse colaborador. Então, guia de boas práticas. Como recepcionar, como que vai conversar com o cliente, vai falar um bom dia sempre. Tem essa postura do colaborador dentro da recepção. Porque é um momento ali que você tem que estar motivado, tem que estar feliz. Não adianta atender o cliente lá carrancudo, de mau humor, isso está espantando o cliente. Então, é muito importante o guia de boas práticas da empresa, você precisa escrever isso, precisa falar para o teu colaborador que você espera que ele tenha esse tipo de comportamento. Não tem nada de errado falar para ele, cara, você tem que dar um sorriso, você tem que fazer assim. E isso faz toda a diferença. Então, e parte de uma documentação do que é esperado por aquela tarefa e daquele colaborador. Por isso que a gente fala que é importante todo o método, até porque o que o Lucas está comentando é sobre essa questão de como o colaborador fazer. E você precisa manter essas reuniões, essas visões, para garantir que aquilo está acontecendo, né? Então, isso tudo facilita muito o processo. E pense assim, Ricardo, tem aquele momento que você determinou lá que é para atender falando bom dia e feliz e tudo mais.
E está escrito isso no Guia de Boas Práticas, né? Chegou o momento ali, o dono da empresa, você empresário, está andando no pátio ali, percebeu que o teu colaborador não seguiu isso. É muito mais fácil você cobrar ele falando, olha, nós temos aqui um método, o Guia de Boas Práticas pede para você atender com cordialidade e eu percebi que hoje você não executou dessa maneira. Então, tu não torna pessoal, você joga isso para método e processo. O teu colaborador não vai ficar ofendido pela chamada de atenção, ele só vai entender que ele não seguiu um método e processo. E isso aí ajuda muito. Tem mais uma questão ainda, Ricardo. Você pode perceber lá um problema, não está escrito, vai lá, escreve no método de processo, chama os colaboradores, olha, pessoal, atualizamos aqui, agora, a partir de hoje, tem mais esse item para a gente executar. Documenta tudo, isso é importante demais para você poder ter essa facilidade, né? Hoje, nas conversas que a gente tem, uma dor muito grande latente das oficinas e dos nossos clientes é o quê? A falta de mão de obra qualificada para fazer o serviço. Mas a gente sempre comenta, cara, se tem alguém que você está buscando no mercado que está 100% qualificado para vir para a sua empresa, a chance dele vir e não ter método e processo na estrutura dele é muito grande. Por isso que às vezes é mais importante você conseguir montar e moldar um colaborador novo, definindo esses métodos e processos, e com isso você ter melhores resultados da empresa. E o bacana é que isso vai evoluindo ao longo do tempo. Então, tu sempre vai ter rotatividade. Você vai ter dentro da tua empresa colaboradores que estão com você hoje, daqui 5, 10 anos, não vão estar mais lá. Então, essa rotatividade, você precisa que cada um que entre já com o aprendizado do passado da empresa. E aí, os anos de experiência da empresa vão fazer diferença. Porque não fica só, eu atendia bem com aquele colaborador, agora o nível do atendimento caiu. Isso é porque não tem um método de processo bem definido. O atendimento tem que ser bom, o atendimento da empresa e não do colaborador. Então, é isso que faz a diferença nesse momento. Pular etapas parece agilidade, né? Mas o caminho mais rápido para o retrabalho. Voltamos falando agora um pouquinho sobre atividade-chave e categorização dentro da empresa. Não adianta a gente querer controlar tudo, Lucas, hoje na empresa, que não vai conseguir. O segredo está em saber quais atividades realmente movem o ponteiro do nosso negócio. Qual a diferença prática hoje entre uma atividade crítica dentro da empresa e uma complementar? E como que o gestor hoje deve priorizar e olhar sobre essas atividades? Então, Ricardo, dentro do método nós criamos 3 níveis, que é o nível crítico, importante e o complementar. O nível crítico é aquilo que afeta a caixa, afeta o cliente, aquilo que você tem que ter um olhar criterioso ali. O nível importante seria mais uma coisa assim, eu preciso fazer a cobrança, né? Eu não posso deixar o nível de inadimplência aumentar. E um nível que seria o final ali, o complementar, limpeza, essas outras coisas que não tem não afeta tanto a operação do negócio. Então, quando a gente fala do nível crítico, é importante você ter todos eles mapeados. Ele tem que estar no teu mapa ali, todos desenhados. O restante você vai fazendo com o tempo. Mas, de cara, seria muito importante definir aí todo aquilo que tu tem ali, recepção, faturamento, esses itens de estoque, aquilo que você entende que vai afetar cliente e vai afetar caixa, desenha ele. É crítico, não pode deixar para depois. Aí o restante, que é o complementar e o importante, você vai fazendo na sequência. Isso é muito importante dentro da empresa, é ter essa visão para o gestor. Saiba disso, você precisa ter muito bem mapeado. Enquanto você gasta tempo fazendo atividades que não são necessárias para a empresa, que outro colaborador poderia fazer, e está deixando de mapear e resolver o que é crítico, isso gera um problema enorme para a saúde da empresa. E como que esse mapeamento dessas atividades, Lucas, evita que a empresa fique apagando incêndio, que o empresário fique passando a atuar de forma preventiva, que ele fique... que não efetivamente ele tenha esse resultado? Por que a gente fala apagando incêndio? O apagar incêndio é aquilo que é uma atividade crítica e tem uma pressão externa em cima disso. O cliente está te cobrando alguma coisa, ou o cliente está ali insatisfeito com alguma coisa. Tudo isso deixa muito bem desenhado, então cada colaborador ele vai saber o seu papel, cada colaborador sabe o que tem que fazer e não fica dependendo de você. Então, Ricardo, o que acontece? Se você não tem um processo bem definido, aonde que vai estourar a hora que não souber o que fazer? Vai estourar no gestor mesmo. Vai estourar no gestor. É o gestor que vai ter que apagar o incêndio. Por isso que a gente fala, sair do caos é o primeiro passo, é a organização. Desenha o fluxo, ensina, treina e deixa isso escrito.
Se saiu um colaborador e entrou outro, ele vai ler o manual e vai ter que seguir. O processo crítico tem que funcionar. O gestor e os diretores da empresa têm que ter uma exigência muito forte sobre isso. Não dá para deixar passar, né? Não dá, de jeito nenhum, né? Essa questão do que é crítico na empresa, se o gestor deixa de fora ou se o gestor não presta atenção, isso mata a empresa. É importante demais ter esse processo. Então, lembre-se, gestor, categorizar atividades evita tratar tudo como urgente e nada como importante. Vamos falar sobre conferência e pontos de bloqueio. Então, para encerrar o nosso tema de hoje de processos, vamos entender um pouquinho, Lucas, sobre o poder da conferência como um freio de segurança dentro da sua empresa e da sua operação. Muitos veem essa conferência como uma perda de tempo dentro da empresa. Como podemos mudar essa mentalidade como um todo para encarar a checagem como um investimento dentro da empresa e em qualidade também? Vamos falar de uma etapa que muita gente negligencia e que deveria ter como fase, que é o fechamento da produção. O fechamento da produção é onde você vai fazer toda a verificação de serviços executados, toda a verificação de peças aplicadas, se os preços e custos estão corretos. É nesse momento em que você vai fazer a tua ordem de serviço dar dinheiro de verdade. Porque tem muita coisa que lá no começo do orçamento foi pré-definida, mas ela vai mudando no decorrer do serviço e precisa ter uma verificação final. Esse momento, Ricardo, é um momento de conferência. A maioria das empresas não fazem a conferência de fechamento da produção. Isso é um caos na empresa como um todo, porque se você não faz o fechamento da produção, como que você garante que tudo que está feito ali no processo foi realmente executado? Aí acontece o quê? De serviços não serem cobrados, de peças não serem aplicadas, ou saírem da empresa sem um controle. Então, é importante demais ter esses processos e esses pontos muito bem definidos dentro da empresa. E quais são os riscos práticos, Lucas, de negligenciar esses pontos de verificação dentro da empresa, ali dentro do processo? Por exemplo, vamos citar um exemplo aí, o estoque e a execução de serviço. Como que isso afeta todo esse controle dentro da empresa? Então, se você não tem conferência do estoque, por exemplo, se um mecânico pegou uma peça e depois gritou lá para quem vai lançar a peça o código de outra, você estragou o estoque de duas. Porque vai ser no verbal isso, né? Ele foi lá e pegou manualmente, ele vai ter que avisar verbalmente para alguém que ele aplicou essa peça. Nesse momento que foi para o verbal, minha gente, você vai ter furo. Então, imagine você, para cada vez que ele errar uma peça, furou 2 produtos no estoque. Aí vai ter um momento que ele vai esquecer de avisar que aplicou. Ele foi lá, pegou a peça, tá no dia ali, uma correria danada, teve algum problema lá, brigou com a mulher em casa, teve toda aquela coisa, né? E isso vai afetando o emocional, vai ter um momento que ele vai falhar. E nesse momento que ele não avisou que pegou a peça, dinheiro perdido. O cliente vai ter lá o serviço feito, vai ter a peça aplicada, mas na hora de cobrar não é cobrado. E isso aí é uma perda de dinheiro direta, né? O fechamento da produção vai resolver todos esses problemas, né? Você ter o estoque fechado com o estoquista vai resolver esse tipo de problema. Você garantir a execução do serviço também, né? Fazer o diagnóstico, fazer a etapa inicial, garantir que isso está acontecendo dentro da sua empresa, vai fazer com que não aconteça de negligenciar e de sair serviços sem serem executados. O próprio diagnóstico ele é considerado uma etapa de conferência, porque você está conferindo o que o cliente precisa que seja feito no veículo dele. Você vai ter ali no diagnóstico uma checagem geral de o que está sendo necessário fazer para aquele veículo. Você vai ter o teu checklist ali do que você vai verificar. Então, é uma conferência, você está conferindo o que o cliente precisa receber de serviço prestado. E você tem que entender também os pontos de bloqueio dentro desse processo, do que o colaborador pode ou não fazer, e depende do gestor dentro do processo, né? Então, é importante que tenha as conferências e tenha como você ter pontos de bloqueio para que aconteça isso, né? Que tenha essas liberações gerenciais, que tenha essas situações gerenciais, para que, efetivamente, você consiga garantir todo o fluxo que você desenhou, todo o processo sendo executado de forma clara e objetiva.